Som de tudo bem, meu povo? Beleza? Estamos aqui para passar a lição número 6. Vamos fazer uma oração então? Senhor nosso Deus e Pai querido, derrama sobre nós teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua lição. Por Jesus, amém? Amém, meu povo. A lição é essa daqui. Vai lá, Daniela. Antes e depois. Beleza? E aí, Daniela, mostra para eles aí a lição agora, número 6. Vai lá, mostra rapidinho qual é a capa, devagarzinho, mostra qual é, então, o nome da lição, Daniela? Batendo a porta do céu. Gente, batendo a porta do céu, mas será que é possível? Lê para nós o texto do chave, Daniela. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. Meus irmãos, o dilúvio acabou de acontecer, que a gente fez a lição de number 5 sobre o dilúvio. E aí Deus falou o seguinte: olha, meu povo, agora é o seguinte, eu vou fazer o arco-íris. E o arco-íris é a promessa de que nunca mais, eu falei nunca mais o mundo será destruído por um dilúvio. Nunca mais. Por isso que toda vez que acabar de chover, vai aparecer o arco-íris para minha lembrança. Eu estou fazendo essa promessa, nunca mais vou acabar o mundo com dilúvio. Mas acabou o dilúvio, Noé ficou morando ali próximo do monte onde a arca ficou encalhada lá. O povo começou a viver durante um bom tempo lá. Mas nós sabemos que Noé tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Isso. Mas aí o povo começou a se multiplicar ali, começou a se multiplicar. E começaram a se desentender entre, olha só meus irmãos, os obedientes e os desobedientes. E na família de Cã, nas suas gerações, veio um homem chamado Nimrod. Dessa mesma geração, meus irmãos, e de outros filhos de Cã, vieram as povoações de Sodoma e Gomorra. Isso a gente vai descobrir mais para frente. Mas esse Nimrod, ele tem um papel especial em toda essa revolta para a construção da Torre de Babel, que era uma forma que eles queriam, meus irmãos, desobedecer a Deus, né? Porque Deus falou que era para eles se espalharem, não ficarem juntos, certo? E obedecerem a Deus e confiar nele. Só que eles foram desobedientes. Vamos entender isso aí então? Vai, Daniela! Domingo! Sábado, perdão. Os construtores de Babel decidiram levar adiante esse projeto em clara violação aos direitos divinos. Deus interveio e reduziu a pó não só o edifício, mas também o orgulho deles. Meus irmãos, sabe o que eles queriam fazer? Era uma torre gigante para ir contra a vontade de Deus, que Deus falou para eles se espalharem depois que eles estiverem ali, para eles se espalhar por todo o canto da terra. Não, vamos se juntar aqui e eles assim, ó, vamos construir um ídolo gigante, uma torre, porque é ela que é a nossa segurança, é ela que é a nossa torre forte. E nós sabemos, irmãos, que o nosso rochedo, a nossa torre forte é o Senhor. O Senhor, nosso escudo, a nossa fortaleza, é de onde vem o nosso poder. Mas eles quiseram ir contra a vontade de Deus. Construir um edifício gigante, meus irmãos, para ali colocar sua confiança. E acima de tudo, meus irmãos, não estavam acreditando que Deus nunca mais faria um dilúvio. Não, vamos fazer uma torre bem alta, um arranha-céu. Alguém já ouviu falar em arranha-céu? Foi o primeiro arranha-céu de todos os tempos. Eles fizeram assim, vem cá, Daniela. Eles fizeram uma torre tão grande, tão gigantesca, meus irmãos, que eles, ó, perdiam de vista o tamanho da torre. Só que Deus deixou eles ir até onde ia a teimosia deles. Ora, se Deus falou que fez o arco-íris e nunca mais inundaria a terra, meus irmãos, é porque ele não ia fazer mais isso. Mas as pessoas desconfiaram de Deus. Lembra quando Eva e também Adão desconfiou de Deus? Lúcifer também não confiou no cara de Deus, meus irmãos. O pecado nasce quando você não confia no nosso Deus. E outra, sabe o que é fé? Fé é confiar em Deus, meus irmãos. E o contrário disso é dúvida, é igual a pecado. Meus irmãos, então o povo que deixou de viver lá com Noé e foi para Sinear. Sinear é uma cidade ali próxima que era dominada por um grande e valente caçador chamado Nimrod. Mas vamos continuar a lição então, Daniela. Domingo. Por que duvidar? Pois é, meu irmão, por que duvidar de Deus? Se Deus disse para eles que isso... Engraçado é que muitos filmes hoje, esses filmes apocalípticos, filmes falando do final do mundo, tem muitos deles que falam que o mundo vai se acabar num dilúvio. Aquele 2012 mostra lá o mundo inteiro sendo inundado e o pessoal fez um monte de arca. Irmãos, está indo contra o texto bíblico. Inclusive, o arco do arco-íris estará
sob o trono de Deus. Lembra? Lá na cidade santa, na visão de João, ele viu um trono, no trono o arco-íris, ou seja, é a lembrança de Deus, para ele lembrar da misericórdia que ele teve com o ser humano, dizendo que nunca mais acabaria o mundo com água. Na verdade, o mundo vai se acabar com fogo, né? Inundado de fogo. Porque o fogo vai vir e vai acabar com toda a maldade e todo o pecado. Não é com água. Mas vamos lá então, a gente não deve duvidar de Deus. Lição de segunda-feira, Daniela, rapidinho. Deus enviou 2 anjos para confundir a língua do povo. Então as pessoas começaram a discutir e a brigar. Grandes planos feitos sem Deus são grandes planos condenados ao fracasso. Meu irmão, sabe que você quer fazer um plano e não consulta Deus primeiro, se essa é a vontade dele? Sabe quando tu quer fazer as coisas sem consultar Deus, sem ter Deus adiante? É a derrota que vai acontecer contigo. É fracasso. Vamos voltar aqui à lição. Eles estavam construindo. O que eles vão construir? Qual o nome disso aqui? Serrote. Muito bem. Serrote. O que precisamos para construir? Martelo, né? O que é isso aqui, Daniela? Um alicate. Alicate. Isso aqui, Daniela? Um prego. Ó, vocês verem aqui, ó. Prego. Certo? E precisava de parafuso. Vamos dizer que, né, não tinha lá, mas vamos inventar aqui, ó, parafuso, para falar. Mas aí, Deus viu que ele já estava chegando até perto das nuvens. O negócio já estava indo distante mesmo. Deus queria ver até onde ia o orgulho deles. Até onde eles iam construir um ídolo para confiar numa construção de tijolos, de betume, coisa humana. Sabe quando foi a mesma coisa que Caim fez. Caim, em vez de ir e fazer a vontade de Deus, atender e ser obediente e levar o sacrifício do cordeiro, não, quis se salvar pelas próprias obras. Ele, como ele era agricultor, levou as frutas. No caso aqui de Babel, o povo quis se salvar pelas próprias mãos. Não, essa torre é que vai nos salvar, porque vai que Deus muda de ideia, né? Derrama um dilúvio de novo. Aí desceu 2 anjos, meus irmãos, e confundiu a língua do povo. Então, eles, olha só como é que era. Unha. Eu quero uma unha. Não, tem unha aqui. Tem Unha. aqui do dedo, sabe? Unha. Unha dele? Unha é espanhol, unha é prego. Eles não estavam se entendendo, meu irmão. Sabe como é que falava martelo? Martilho. Martilho? Martilho. Hammer. Não. Hammer. Martilho. Hammer. Martilho. Gente, eles não estavam se entendendo. Vamos ver em francês. Pensez. Que eu você? Não. Não hablas español? Je ne pas parler français? Não entende? Gente, começou uma confusão de língua que ninguém se entendia mais. Um pedia prego, vinha martelo. Outro pedia martelo, vinha serrote. Começou... Pedia a unha e meu irmão não tinha nada a ver. Começou a confusão de língua e aí acabou a construção. E para acabar de vez, meus irmãos, chegamos para cá, Daniela. De repente a construção estava lá, disse que veio um raio e reduziu a pó. Acabou de vez. Desintegrou. Com a Torre de Babel. Meus irmãos, não vá contra a vontade de Deus. Você vai se dar mal. Muito. Você vai ao fracasso. Vai lá então, Daniela, lição de terça-feira. A Torre de Babel, ela ocorreu em Babilônia. Aí, Babilônia hoje é o atual Iraque. Isso, sabe onde foi construída a Torre de Babel? Foi onde foi feita Babilônia. E hoje em dia lá chama-se Iraque. Meus irmãos, nada lá dá certo. Até hoje. Desde aquele tempo da destruição de Babilônia, diz que nada mais seria reconstruído lá. Sabia, meus irmãos? É profecia, por isso que lá nada se reconstrói. Vai lá, Daniela, o que diz mais aí? Eles só esqueceram de que nada adiantaria seus esforços se eles iam contra a vontade de Deus. Diz que em vão você constrói uma casa se não for da vontade de Deus. Em vão vigiam os sentinelas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus não abençoar, nada progride, nada dá certo. A gente tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Vai lá, Daniela, então. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Quarta-feira, estava todo mundo construindo a torre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que essa torre não foi destruída logo no começo? Porque tinha muitos filhos de Deus sinceros ali. Tinha gente que não era a favor dessa construção. Aí tu me diz assim, então, William, o que você quer que a gente entenda com isso?
é que, por exemplo, meus irmãos, onde tem o povo de Deus, Deus é misericordioso, Deus ainda dá muita chance para outras pessoas. Vocês sabiam disso? Assim foi no Egito, quando o povo de Deus estava lá, só que eles maltrataram tanto o povo, meus irmãos, que acabaram sendo destruídos. Mas primeiro o povo de Deus saiu. Mesma coisa com Babilônia, o povo de Deus saiu, Babilônia foi destruída. O povo de Deus, onde ele está, meus irmãos, é onde está a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, para que outras pessoas conheçam a verdade e também desfrutem das misericórdias de Deus, certo? Não é porque todo mundo está fazendo aí o errado que vai ser certo. Você não é todo mundo. Vamos lá, quinta-feira, Daniel, festa da semana. Os moradores de Babel decidiram estabelecer um governo independente de Deus. Contudo, alguns entre eles temiam ao Senhor, por amor a esses que eram fiéis. O Senhor adiou os seus juízos e concedeu tempo ao povo para revelar seu verdadeiro caráter. Ou seja, Deus deixou como sempre. Deus deu tempo para Lúcifer, para ele se arrepender. Não se arrependeu, mostrou quem era, o caráter dele, mentiroso, invejoso, matou os anjos que ele trouxe a terça parte, que já estão condenados para o fogo eterno. Caim matou Abel. Hoje nós vemos tanta violência no mundo, tanta mentira, tanta maldade, tanta violência, tanta doença, tudo causado por causa do caráter de Lúcifer. E ainda foi mais longe, meus irmãos, o diabo, ele ainda matou Jesus na cruz. Aí o mundo inteiro viu até onde vai o caráter de Lúcifer. E aí também, mesmo caso de Abel, deixou até onde ia o orgulho dele para construir aquela torre. Meus irmãos, até que não restou outra coisa a não ser confundir a língua deles e destruir aquela torre. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso castelo forte, a nossa torre é Deus, é Jesus. Amém. Ele é a nossa salvaguarda, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Eleva meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo, e a fonte das águas. Vai lá, Daniel, então, sexta-feira! Quando a vaidade for acalentada acima de uma clara orientação divina, Deus intervirá para tornar sua vontade conhecida. Meus irmãos, Deus, ele até deixa a pessoa se envaidecer. Mas para depois, meus irmãos, mostrar que a pessoa está errada, que o orgulho não faz bem, que a vaidade, a soberba, meus irmãos, os exaltados serão o quê? Humilhados. E os humilhados serão o quê? Exaltados, meus irmãos. Então que nós possamos ser humildes perante o Senhor. Sabe por quê? A humildade vai antes da honra. Que nós possamos ser obedientes a Deus e não criar nenhum ídolo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque os ídolos serão destruídos. A idolatria será destruída. Que nós possamos ser fiéis, perseverantes. Porque Deus é o nosso escudo. É a nossa torre forte. Não a torre de Babel, que é só confusão. Valeu, gente. Espero ter ajudado. Um abraço. Tchau.